Hoje, dia 25 de fevereiro, Dia do Agronegócio, uma data que celebra a luta de mulheres e homens que acordam cedo todos os dias, enfrentam a dificuldade do campo para levar desenvolvimento, economia e alimento para a mesa de milhões de famílias que dependem do agronegócio. E hoje a gente vai ouvir de perto quem entende e quem vive e traz o desenvolvimento para o agronegócio. Vamos falar de quem representa o agronegócio, de quem capacita o agronegócio e de quem vive o agronegócio na veia. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Wesley Mendes, que é presidente do Sindicato Rural de Cachoeira do Mirim e é produtor rural. Wesley, obrigado por receber a Progredir Eventos e Leilões Rurais aqui na sua casa para tomar um café e falar do que nós vivemos, né? Vocês são meus amigos, vamos tomar café e comer queijo? Vamos. Bora. Nada melhor do que falar de agronegócio, tomando um café do Espírito Santo, comendo um queijinho do produtor rural e conversando, batendo um papo de quem entende do agronegócio, de quem vive o agronegócio na veia e que nasceu lá na cidade e num certo período da vida veio para o campo vivenciar de perto o agronegócio e defender o agronegócio. Wesley, se apresenta para os nossos seguidores, o pessoal que acompanha, os produtores rurais que acompanham a Progredir Eventos e Leilões Rurais, quem é o Wesley Mendes? Olha, Josué, assim, seja bem-vindo à minha casa, você é um grande amigo, mas a minha melhor credencial é ser amigo do Josué e do Ronei e da Progredir. Eu sou Wesley Mendes, produtor rural, com muito orgulho, e vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado do Espírito Santo, orgulhosamente, e também orgulhosamente presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim. A responsabilidade é grande porque o Sindicato Rural de Cachoeiro foi a primeira associação de produtores do Estado do Espírito Santo. Nós nascemos em 1934 como Associação Sul-Espírito Santense de Lavradores. Em 1934, é o começo do século XX. E essa história já vai aí fazendo seus 100 anos. Realmente eu fiz o caminho de volta. Mas na verdade eu fiz o caminho de volta para as raízes da minha família. Eu sou filho de um pai que vem do Alegre, do Sumidor, e de uma mãe que vem de Montebello, de Conha. Os dois têm pais que trabalhavam na roça. Meu avô, em Conha, era um produtor de café, tropeiro, muladeiro, atirador bom, juiz de paz. Atirava bem, o Smith Wesson, as histórias do meu avô, né? E está no sangue. Mas durante o tempo a minha família se afastou. Aí me casei com a minha esposa Érica, nós olhamos para a roça e falamos, quer saber? Vamos fazer o caminho de volta? Viemos para cá, já há 30 anos eu estou erradicado aqui, não sai mais não, aqui eu vou ficar até o final. Depois de conhecer um pouco mais essa história bonita, história essa que está ligada com várias do agronegócio, né? Eu faço a seguinte pergunta para você, Wesley. Você que é presidente do Sindicato Rural, como é a representatividade, qual a importância da representatividade do agronegócio para Cachoeira do Itapemirim, para o Espírito Santo e para o Brasil, né, de uma forma geral aí? Josué, nós somos um sistema sindical rural que está ligado à CNA, Confederação Nacional de Agricultura. Nós somos a representação dita patronal dos produtores rurais. Abaixo dela vem a Federação de Agricultura e nós, sindicatos rurais. Vou te falar uma coisa, antes de mais nada, representar e ter certeza que o sindicato não é mais importante do que o produtor rural. O mais importante nisso tudo é o produtor rural. O mais importante é a vida dele, é o dia a dia dele. Nós, como instituição, instituídos como representantes de uma parte da categoria, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A primeira é de não errar e de não negociar com nada que não seja o interesse do produtor rural. Eu digo sempre, sindicato rural tem lado e o nosso lado é do produtor rural. Por quê? Porque a gente percebe que no nosso dia a dia as ameaças são constantes. Sim. A ameaça ao nosso modo de vida, à nossa propriedade rural, o direito de propriedade,
a nossa forma de produzir, o nosso direito de produzir. As regras ambientais impostas sobre o produtor brasileiro são as mais rígidas do planeta. Sim. Então, com base nisso tudo, é preciso observar cada um desse momento, cada um desses pontos e fazer aquilo que o produtor quer que você responda. Líder sindical não responde aquilo que quer, ele responde o que precisa. Sim. Ele não é por si só a inteligência no processo. Ele é uma antena catalisadora da vontade de quem ele representa. E falando assim, Wesley, em representatividade, hoje o agronegócio brasileiro ele tem uma representatividade na questão da alimentação mundial muito grande, né, Wesley? Claro. Hoje o Brasil está aí entre os grandes produtores em várias áreas do agronegócio, de um modo geral, né? Josué, em 1970, 1950, até a grande virada desse agro que se modernizou, que corrige o solo, que foi para o Cerrado, que foi lá para o Planalto e fez toda essa mudança, lembrando aqui de Alisson Paulinelli e tudo aquilo que aconteceu, das mudanças dos grandes agrônomos que fizeram as pesquisas, a pesquisa mudou o agro. Naquele momento, cada produtor rural brasileiro alimentava 50 pessoas. Hoje, nós produzimos numa área muito menor do que nós produzimos em 1950, usando cada vez menos território, fazendo uma safra, duas safras, até uma terceira safra. E cada agricultor brasileiro hoje alimenta 214 pessoas. No mundo, no planeta, a cada 3 pratos servidos no planeta todo dia, um é brasileiro. Ou seja, nós alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no planeta, além de darmos segurança alimentar para o nosso próprio povo. E um crescimento assim, além desse número importante, um crescimento contínuo, né? Conforme você falou, produzindo em área menor e aumentando a produtividade por área. Ou seja, mais sustentável, fazendo mais floresta, produzindo mais por hectare, sem agredir o meio ambiente, sem avançar. Olha a produção de carne, do peso de arroba que era há um tempo atrás, e o que a gente está fazendo agora? A quantidade de carne, até o próprio leite. Como que a genética Sim. ajudou aquele animal que era uma produção de 9 litros, que pastava em 1 hectare, e o animal de 50 litros que pasta no mesmo hectare. Sim. Então, quer dizer, o agro brasileiro só é o que é, o nosso agronegócio só é o que é por causa de muita pesquisa, dedicação e muita competência. A gente é muito competente. Não dá para encarar o produtor brasileiro, irmão. Por isso que eles são zangados com a gente. O mundo é zangado com a gente. Como é que esses caras conseguem produzir no Cerrado, no clima tropical, com aquele monte de praga? Porque o que mais tem é praga. Isso. Vai produzir na Europa, 6 meses é neve. Guarda as vacas dentro de um galpão durante 6 meses. E nós, que elas ficam no sol o dia inteiro? Como é que você não melhora a genética do animal desse? Entendeu? E nesse desenvolvimento todo do agronegócio, tem uma entidade, tem um setor que é muito importante, né, na capacitação, no desenvolvimento, e que tem um trabalho no Espírito Santo, propriamente dito, né, que a gente vivencia mais, um trabalho exemplar, que é o Senar, que é a FAZ, né, na capacitação, levando gestão, levando desenvolvimento, levando tecnologia lá no campo. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho do Senar, você que tem uma vivência prática com essa situação. Você acabou de tocar num dos alicerces da grandeza desse agronegócio brasileiro. Capacitação, treinar, transformar pessoas, transformar modelo mental, transformar a forma como a pessoa faz. Se o produtor brasileiro não fosse receptivo a esse tipo de abordagem, a gente não seria o agro que a gente é hoje. E se, por outro lado, não tivesse um Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o nosso S, a Escola da Vida no Campo, o Senar é o Senar que faz treinamento de bar de árvore, que não precisa de sede luxuosa para treinar o produtor, que faz treinamento e capacitação dentro do curral. Sim. O Senar é a cara do produtor rural. Vive como produtor rural, está na casa do produtor rural. Quando o Senar, esse S, que saiu da nossa representação sindical, nasceu com a gente, vai para o campo,
levando modelo de gestão, técnicas de melhoria de produtividade, melhorar o relacionamento humano, falar, por exemplo, de sucessão familiar, que é preciso pensar, e isso é muito importante, e é um assunto grave para a gente tratar para esse futuro. Se não fosse isso, o produtor recebendo, querendo, sendo receptivo para isso, e o Senar tendo que entregar, a gente não seria o que é. Então você tem numa ponta um cara muito afim de ser melhor do que ele mesmo, e do outro lado um monte de gente muito afim de melhorar esse cara. Quando você encontra a pesquisa, encontra aquela mente que quer ser transformada, agro-brasileiro, nosso agro. Falando disso tudo, né? Falamos de capacitação, falamos na história do agronegócio, da importância. A gente vem falando sobre algumas ferramentas importantes, né? Cada dia mais a tecnologia não está chegando só lá na grande empresa, lá no centro da cidade. De jeito nenhum. Nós já temos robôs dentro das fazendas, né? A IA, né? As inteligências artificiais, o drone agrícola. Então, assim, tem umas várias tecnologias. Então, isso tudo, Wesley, como você vê essa importância, a importância dos eventos, das feiras, né, de um modo geral do agronegócio, você que tem experiência prática. É a vitrine disso tudo, né? A vitrine disso tudo são as feiras agropecuárias. O turismo rural, né? Como você enxerga esse complexo todo aí de... Então tá, vamos do começo. Antes de mais nada, você acabou de tocar no outro alicerce, que é a receptividade do produtor para a tecnologia e para a inovação. E é constante. E o agro, o setor agro, é o que mais inova. Se você pensar, José, que em 1920 o trator a diesel era a grande inovação, e você imaginar que nós estamos aí falando de pulverizar com drone, e o produtor está comprando drone, e está fazendo treinamento no Senar para uso de drone, olha esse cara. Assim, olha como esse cara é aberto à tecnologia e à inovação, né? Hoje, então, quer dizer, além do mais, a gente tem sempre essa escalada da falta de mão de obra. Ela nunca parou, o êxodo rural nunca parou. Então, meio que a necessidade de produzir mais para o nosso povo, de uma população mundial e planetária que só cresce, o celeiro do planeta, que é o Brasil, tem que produzir. Sim. E para produzir, tem que pesquisar. E pesquisando, você gera novas tecnologias. E inova. Inova e tem tecnologias, eu não diria que seja só o robô, mas a poda e a desbrota do café, José. Sim. A tecnologia da irrigação de gotejamento. Hoje, quando você falou no café, e café gostoso, nós estamos tomando um aqui. Café de cachoeira. Quando você fala de um produtor daqueles mais antigos, que a gente tem que deixar 2 galhos só no pé, o cara que é acostumado a ver uma árvore de café, você vai acabar com a minha produção. Mas quando ele vê o resultado, ele aceita. Porque aí você está lidando com um cara que só acredita à venda, é tudo São Tomé. Sim. Só acredito depois que eu ver que ganhou um arroba, que ganhei uma saca de café. Nosso povo é esse. É um povo que tem fé, mas precisa ver o resultado. Então, assim, tecnologia e inovação nesse processo, José, é um fator transformador. Aí quando você chega e fala de turismo rural, você está falando para mim de um novo negócio da propriedade rural. É agregar valor à propriedade. Porque se tem uma coisa que a gente tem orgulho de fazer na roça, é saber receber os amigos. Sim. Não pode faltar um queijo, não pode faltar um café, não pode faltar uma boa conversa, um bom abraço. Isso é natural do interior, é natural do produtor rural. Lembrando para você que o produtor rural não entra pela porta da sala, entra pela cozinha. Sim. Você nunca vai ver uma casa de roça que as pessoas entrem pela porta da sala. Sempre pela cozinha. Porque o grande prazer é a gente sentar na mesa e eu te oferecer o que tem de melhor. Uma broa de fubá gostosa, uma broa de fubá, sabe, aquela rosquinha, aquele bolinho. Isso tudo é muito natural. E como é natural, naturalmente vira um negócio. Turismo rural. Agroturismo. Agora, qual é o desafio? Transformar o produtor rural num receptivo de turista. Porque quem é esse turista? É o turista urbano. É o cara que quer fugir da conectividade, quer bater papo com o filho dele, quer momentos de qualidade de vida, quer estar ao ar livre, quer viver experiências, quer andar num cafezal, quer entrar dentro do curral, quer entender
Quer passar a mão naquela pelagem bonita da vaca e sentir isso aqui é um bicho que me alimenta. Essa experiência toda. Colher o morango, colher a uva. Né? Essa experiência toda, Josué, que para nós, talvez a gente nem valorize tanto, porque é tanto o nosso dia a dia. Quando as pessoas chegam e acham isso uma coisa maravilhosa, até renova o espírito da gente. Fala assim, puxa vida, eu estou olhando isso aqui todo dia e nunca vi esse passarinho cantar. Como? Então você começa uma reconexão de um povo urbano com o povo do campo, mas numa relação diferente. Agora não é aquela relação que envolve só o alimento, mas o meu jeito de viver, a minha fé, a minha família, a minha casa, o meu acolhimento, a minha comunidade, a minha igreja. Isso tudo entra no processo do turismo. Que bom que está acontecendo no turismo rural, porque isso garante que os nossos valores aqui do campo se multipliquem no coração das pessoas lá na cidade. A gente não só alimenta o corpo, não. Agora a gente vai alimentar a alma também, com os nossos valores, entendeu? A gente falou de novas tecnologias, falou de turismo rural, do agroturismo, mas o sindicato está promovendo um evento aí nos próximos dias para falar de novas tecnologias do turismo rural, né? Gostaria que você aproveitasse e deixasse o convite para todos aí. As nossas histórias de eventos são grandes. Começamos quando nós criamos a Exposul Rural, um evento gigantesco, chegamos a um limite de 1.400 animais numa mesma feira, em Cachoeira do Itapemirim, mas tudo evolui. E a necessidade do produtor, lembra que eu falei? Sim. Fale daquilo que ele quer ouvir. Eu não posso simplesmente entregar algo que eu ache bonito, lindo, maravilhoso. Eu tenho que perguntar a ele, você quer falar de quê? Eu quero falar de me preparar para o turismo rural. Eu acho que eu tenho um negócio lá em casa que tem uma vista bonita, a patroa faz uma receita boa, mas eu não sei receber as pessoas. Vamos capacitar o produtor. Então nós temos a Agrintex, a nova feira do Sindicato Rural, Agrintex Espírito Santo. Lendo de trás para frente, do rabo para a cabeça. Experiência, tecnologia e inovação para o agro. Vai acontecer no SESC Cachoeira, de 26 a 28 de março, de 14 às 22 horas. Eu acho que você vai encontrar o Josué por lá. Com certeza. E a Progredir também, para a gente bater papo. E a gente vai falar do seguinte: tecnologia e inovação para o agro, a presença de startups e do ecossistema do agronegócio capixaba, através da SEAG, vai estar lá. Nós vamos falar de turismo rural a partir do SEBRAE e da CETUR, Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo, trazendo os melhores nomes para a gente falar do turismo. Vamos falar de reforma tributária. Mas o que o turismo e tecnologia tem a ver com reforma tributária? A gente vai fazer o caminho invertido, José. Olha que doido. Todo mundo era tributado na origem e não no destino. Agora vai ser ao contrário. Vai ser no destino e não na origem. Ou seja, quanto mais pessoas vierem visitar o meu lugar, mais carga tributária e mais tributos vão trazer para a minha cidade. Acontece que tem 5.000 cidades no Brasil pensando a mesma coisa. Sim. E aí, que caminho que a gente tem que fazer? O caminho de preparar rápido as pessoas para o receptivo desse turismo. Reforma tributária, turismo, tecnologia, inovação, ecossistema de inovação, a nossa cultura, os nossos valores, e genética animal, genética bovina, genética do leite, isso tudo vai estar na Agrintex, de 26 a 28, ali no SESC Cachoeira, no aeroporto, e um encontro muito bacana do Senar, do ATEG do Senar, assistência técnica, e vai ser no sábado, dia 28, você está convidado para vir, vocês todos. Garanto para vocês que é o seguinte, a gente não precisa fazer a maior feira do mundo, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente puder fazer por quem a gente de fato representa. Wesley, e hoje no dia do agronegócio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vive o agronegócio. Eu gostaria de agradecer por receber a gente aqui na sua casa, esse café gostoso, prazer, esse bate-papo aqui no nosso canal. Né? Você que é parceiro, né, da Progredir, e pode contar sempre com a gente. Estaremos sempre à disposição do Sindicato Rural de Cachoeira do Itapemirim e do Wesley também na sua pessoa. Cara, eu nem conto com outra coisa, eu só conto com vocês. A Progredir não é só chegar com tudo pronto, é comer 1 quilo de sal junto, né? Sim. Nós comemos, né? Nós comemos 2 quilos, né? Nossa, nós ralamos horrores, sofrimento e muita lealdade da sua parte e da parte do Ronei. Isso é muito importante para quem vive o agronegócio como nós vivemos. A mensagem que eu deixo para todos os produtores rurais é o seguinte: primeiro,
Nunca desistam de fazer aquilo que vocês fazem, porque a nossa responsabilidade é alimentar pessoas. E dizer para você, produtor rural, quando você pensar que a carga está pesada demais, não se esqueça nunca. Nada do que nós temos aqui é nosso. Nós recebemos emprestados para cuidar. E você sabe quem emprestou para nós? Foi Deus. Ele nos deu a honra e a graça de botar uma semente no chão e ele fazer brotar. A gente só cuida. Então entenda, nesse dia do agronegócio brasileiro, você é um emissário enviado de Deus para a terra para alimentar o seu povo. Não se esqueça disso nunca. O resto a gente constrói. Dinheiro a gente resolve. Renda a gente resolve. Pagar financiamento a gente resolve. Defender a gente faz. Mas não se esqueça, a sua tarefa é divina. Estamos aqui em Talva, estado do Rio de Janeiro, com o Leonardo, que é prefeito do município de Talva, presidente do Sindef, vice-presidente da AEMEG e também produtor rural. Leonardo, obrigado por nos receber aqui a Progredir Eventos e Leilões Rurais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria, nesse momento, se apresentasse um pouco melhor aí, quem é o Leonardo, prefeito reeleito, né, aqui do município de Talva, e representa todo esse norte e noroeste fluminense. José, alegria muito grande, né, receber você, a Progredir Leilões e todos os ouvintes, né, desse canal. A gente está muito feliz, né, porque já tivemos alguns eventos aqui da Progredir, a gente sabe da importância da Progredir para o agro na região norte e noroeste fluminense. E como você falou, né, primeiramente sou Léo Pelanca, né, também conhecido carinhosamente como Léo Pelanca, prefeito reeleito com mais de 83% dos votos, né, com a graça de Deus e o apoio de uma população muito humilde, mas muito trabalhadora, que a gente tem um carinho muito grande por ela. A gente está hoje presidente de um consórcio chamado SIDENF, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, né? E esse consórcio ele integra 21 cidades das 22, né, da região Norte e Noroeste. E também estamos como vice-presidente hoje da EMERGE, que é a Associação Estadual dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nosso presidente, nosso querido Tandy Vieira de Resende, uma pessoa que tem um carinho muito grande. E, acima de tudo, como você disse, nasci e fui criado, né, com meu pai lá no interior, na roça, meu querido Manel Pelanca, então também produtor rural. Léo, dia 25, hoje, dia do agronegócio, você como prefeito de uma cidade interior, representando as cidades do interior do Rio de Janeiro, qual a importância do agronegócio para o desenvolvimento das cidades do interior do Rio de Janeiro e de todos os estados, né? Claro. Então, José, a gente, às vezes a gente vê um preconceito muito grande com o agro, né? E o Brasil hoje como um todo, sem o agro, ele com certeza ele não teria nem 50% do desenvolvimento dele como um todo. Não estou falando tecnicamente, estou falando, né, porque é o sentimento Sim. que a gente tem, mas principalmente na nossa região, que eu posso falar principalmente pela região norte e noroeste fluminense, a gente vê uma importância muito grande do agronegócio, tanto na questão, né, da agropecuária como um todo, como a agricultura familiar também. A gente vê o crescimento e desenvolvimento da nossa região e sabe que se não passar por desse nicho de negócio que é o agronegócio, a gente sabe que as cidades não terão condições de desenvolver. Talva hoje, vou te falar pela minha cidade, pela região noroeste como um todo, a gente vê algumas dificuldades que a gente tem para se desenvolver, né? Então, não teremos condições de ter muitas indústrias por aqui pela nossa região. Mas, através do agronegócio, a gente entende que é o caminho, né, do turismo, mas principalmente do agronegócio, do agroturismo, a gente sabe também, Sim. a gente vai conseguir cada vez mais desenvolver um pouco mais a nossa região. Então, sem o agronegócio hoje, é muito difícil um país sobreviver. Principalmente a região norte-noroeste, que é uma região, né, interiorana, mais afastada dos grandes centros e que precisa desenvolver cada vez mais, né, essa oportunidade e nicho de negócio que nós temos. Eu não poderia também deixar de estar falando a respeito de uma coisa que ajuda muito o desenvolvimento do agronegócio, muitas das vezes traz novas tecnologias para o conhecimento do produtor que está na cidade do interior, que é os eventos agropecuários, que é as provas equestres, os esportes, né, ligados ao meio rural. E você já teve aqui em Talva, né, no ano passado, a primeira Copa do Leite, o maior concurso leiteiro do Brasil foi realizado aqui na cidade de Talva. Sim. Então, gostaria que você falasse a importância dos eventos agropecuários, das provas equestres, dos esportes ligados ao agronegócio, para o desenvolvimento, né, do agronegócio.
Então, José, aqui no nosso bate-papo aqui a gente falava que a gente queria que tivesse novamente a Copa do Leite esse ano aqui tal novamente, porque a gente sabe da importância que foi o evento, né? Aquilo que deixou de herança para a gente, né, positiva na cidade de Talva, e eu tenho certeza que essa Copa do Leite, por onde passar, ela vai deixar uma herança muito positiva, né? Então, assim, de uma maneira geral, né, não só os eventos, né, agropecuários, mas também os esportes equestres, a gente sabe que além de preservar a cultura, né, do homem do campo, né, do sertanejo, a gente está trazendo uma oportunidade até esportista para algumas pessoas que então, algumas pessoas que vivem hoje, vamos dizer, do laço campista, né, que vivem hoje do ranchote, que é um esporte que tem crescido muito no Brasil. Na verdade, o ranchote é o esporte equestre que mais cresce, né, no Brasil, né, como um todo, mas a nossa região também tem crescido muito. Então, a gente tem visto que, além de gerar turismo, gerar cultura, né, oportunidade, está gerando oportunidade de vida para algumas pessoas também. Vocês sabem, como a gente fala sempre, né, eu também sou praticante de esporte equestre, né? Posso até falar que eu sou campeão na minha categoria, né? Primeiro lugar, categoria prefeito. Fica fácil demais ganhar. Fica fácil ganhar nessa categoria prefeita, né, no laço campista, né? Então a gente sabe que eu sou um amante, sou um apoiador, porque eu acredito que a nossa região vive muito disso. Como eu disse no início, né, na pergunta anterior, né, o agronegócio é de suma importância. E esses eventos equestres é aquilo que é uma maneira de a gente mostrar, né, de expressar a nossa cultura, de expressar o nosso jeito sertanejo de ser, nosso jeito interiorano de ser, e praticar aquilo que a gente mais gosta, cada um dentro do seu esporte, ranchote, laço, Copa de Marcha, Copa do Leite, e tantas maneiras. Então a gente acredita muito e sabe dessa importância, e se Deus quiser, Italva, vamos continuar. Como um agro forte, um agro bem organizado, ele é importante e impacta no desenvolvimento dos municípios, assim, do interior de um modo geral, né? Hoje existem várias políticas públicas a nível federal, estadual, né? Sabe, do PNAE, PAA, e tantas outras oportunidades que tem aí de política pública para o desenvolvimento da nossa região. Sim. Eu quero falar um pouco, assim, citar alguns exemplos de Italva, né? Italva hoje, a gente compra mais do que 100%, né, do projeto do PNAE com a agricultura familiar do município de Italva. O meu PNAE corresponde a R$300 mil no ano passado, eu deveria ter comprado no mínimo 100 mil. A gente comprou quase 700 mil do agricultor familiar. Então, esse é um dinheiro que fica no município. Então, Italva quer investir cada vez mais, né, na agricultura, na pecuária do nosso município. Agora também a gente vai poder comprar com a colônia de pesca também para o PNAE. Então, cada vez mais valorizar essa política pública da agricultura e do agronegócio como um todo. José, uma cidade bem estruturada que apoia o agronegócio, que dá todo auxílio possível dentro de uma realidade de cada cidade, que a gente entende que cada cidade tem uma realidade econômica diferente da outra. A gente vive momentos hoje complicados, né, no nosso país e sabe que não é diferente, principalmente para as cidades pequenas, mas a gente entende que quanto mais estrutura você dá para o agro, né, a gente mais recebe. Eu digo o seguinte, que o homem do campo, a política pública melhor que um político pode oferecer para ele é não atrapalhar ele. Porque o produtor rural, o agropecuarista, ele só quer não ser atrapalhado, porque ele que faz mover a região norte e noroeste fluminense hoje. Claro que existem várias indústrias, comércio, mas sem a agropecuária, a nossa região é muito desequilibrada. Léo, eu já gostaria de te agradecer por explanar um pouco da importância do agronegócio nesse dia de hoje, para o desenvolvimento aí do norte, noroeste do Rio de Janeiro e assim como um todo, né, no nosso país. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todo produtor rural, pecuarista, agricultor, né, família, seja ele pequeno, médio ou grande porte, né, você como um produtor rural e na figura que você representa hoje dentro do estado do Rio de Janeiro, a mensagem que você deixaria? É deixar uma mensagem de alegria e de esperança, né? E dizer que o Brasil, né, eu vejo, e o estado do Rio de Janeiro, mas como um todo, existem pessoas e políticos que estão realmente interessados, né, em ajudar e colaborar com o desenvolvimento, né, do agronegócio, né, como um todo. Nós pecuaristas, nós agricultores, que a gente possa cada vez mais estar próximos, identificar essas pessoas e procurar estar próximo para poder auxiliá-los também termos como os nossos representantes. Sim. De fato. E dizer para o agricultor familiar que, né, o agricultor para o agronegócio como um todo, né, que
futuro do nosso país está no pequeno, no médio, no grande agricultor, no médio, pequeno e grande pecuarista, e pode contar sempre com o apoio do prefeito Léo Pelanca, que vai estar aqui em Talva, né, tanto para a cidade de Talva, como para toda a região norte, noroeste fluminense, e para quem estiver dependendo da gente, a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre aí. E dizer para vocês que vocês são os heróis do nosso país, que vocês são as pessoas que colocam alimento, né, nas nossas casas. Mesmo que às vezes o alimento bem industrializado, mas sem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Nesse dia do agronegócio, para nós que vivenciamos o agro de perto, na veia, no campo, diariamente, é um dia muito importante. Porque o produtor rural, ele vem movido pela fé, pela esperança. Então, vamos juntos, produtores rurais, movimentar o agronegócio da nossa cidade, estado e país. Porque nós somos a esperança de muitos, que depende do nosso alimento chegar na mesa deles. Parabéns a todos e vamos juntos seguir nesse desenvolvimento, porque o agro não para e a progredir também não.